Olha, eu vou dizer aqui uma coisa, sempre aquelas coisas que eu não deveria dizer, né? E antes de eu começar a dizer isso, eu vou pedir o seu like, mesmo com a audiência baixa, não é o melhor momento, né? Eu gosto de falar isso quando a audiência está arrebentando, que eu falo que sempre, se for para me prejudicar, que seja com uma audiência sempre maior. Mas tem um poema, que é um poema de um poeta brasileiro comunista, que é Ferreira Goulart. E o Ferreira Goulart, apesar de comunista, uma pessoa um artista muito sensível, um poeta que fala muito profundo na nossa alma. E ele tem um poema que se chama Notícia da Morte de Alberto da Silva. Nesse poema, ele diz o seguinte, eu vou ler só uns trechos porque eu quero chegar no tema através desse poema. Ele começa dizendo, eis aqui o morto, chegado a bom porto. Eis aqui o morto, como um rei deposto. Eis aqui o morto, com seu terno curto. Eis aqui o morto com seu corpo duro. Eis aqui o morto, enfim, seguro. De barba feita, cabelo penteado, jamais esteve tão bem arrumado. E o poema ele segue. Ele é um poema muito bonito. Ele merece ser lido, se vocês puderem ler em algum momento da vida de vocês. Eu recomendo demais. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse poema é a parte final, né, do poema, que eu quero já passar aqui para a parte final e não tomar mais muito o tempo de vocês, porque ele diz o seguinte, não teve notícia em lugar algum, foi só a morte de um homem comum. E eu li isso aqui na minha adolescência. E esse poema me incomodou demais ler essa frase. Não foi nada demais, claro, que aconteceu. Apenas um homem, igual aos outros, que morreu. Que nos importa agora se quando o menino, o seu grande sonho foi tocar violino? Que nos importa agora quando vamos enterrar, se ele não teve sequer tempo de namorar? Que nos importa agora quando tudo está findo, se um dia ele achou que o mar estava lindo? Que nos importa agora se um dia ele quis conhecer Nova York, Londres ou Paris? Que nos importa agora se na mente confusa ele às vezes pensava que a vida era injusta? Agora está completo, nada mais lhe falta. E como nenhum jornal, né, deu notícia do fato, ele faz este breve relato. Eu acho esse poema muito lindo. E toda vez que eu lembro de alguma coisa que me emociona muito quando acontece alguma morte, eu lembro deste poema do Ferreira Goulart, que se chama Notícia da Morte de Alberto da Silva. E quando eu li a matéria na pauta, eu preciso dar uma satisfação sobre o Clezão, que é como o Alberto da Silva. Esse brasileiro que morreu e nada mais importa se ele tinha o sonho de ver as filhas formadas em medicina, se ele tinha o sonho de fazer churrascos ao final de semana na sua casa, se ele tinha o sonho de viver num país mais seguro e prosperar no seu negócio, se ele tinha o sonho de fazer uma viagem internacional, nada mais importa. E eu lembro do Clezão porque quando eu ouço o Barroso dizer uma coisa dessa, a minha reação é a seguinte, de que não é que agora que ele está morto, que nada mais importa, a vida dele não importa. A vida dele não importou. E quando eu digo que a vida do Clezão não importa, e não importou, eu digo que a minha vida não importa, que a sua vida não importa.
que a do seu pai não importa, da sua mãe não importa, que a vida do cidadão comum brasileiro não vale nada, perto de senhores como esse, que por acaso é presidente do STF, do CNJ, Luiz Roberto Barroso. Nós somos essa gente. Nós somos essa gente. E que, se a vida não vale nada, imagina a morte. Em que, se eles, os ditadores desse Conselho de Ministros, nos matam, nem homicídio é, porque eles não nos consideram vida humana. O homicídio talvez seja o caso de um animal comum como nós mate outro animal comum, ou crime antidemocrático queira matar um desses deuses ditadores que governam o país. E é por que eu quis trazer o caso do Clezão, porque o que o Barroso disse sobre o juiz é verdade. O juiz, meus queridos, ele tem que ser, de fato, a carreira mais valorizada numa democracia. Tem que ser a mais valorizada e a mais bem paga. Porque o Estado, já lhes disse aqui, se forma de território, o povo e o direito. E a função do direito é fazer reinar a paz na sociedade, é trazer harmonia para a sociedade. E o direito está acima de cada cidadão do povo. Ninguém pode estar acima do direito, porque senão não há democracia. E uma definição do direito, se não me engano, dado por Ulpiano, se não me engano, posso estar errado, o direito é a arte do belo e do justo. E, quando ele vai falar o que é justo, ele diz, justo é honeste vivere, viver honestamente, sum quic tribuere, dar a cada um o que é seu, ou seja, não querer aquilo que é do outro, viver honestamente, dar a cada um o que é seu. Então a gente tem que viver honestamente, reconhecer o que é do outro, para que o outro reconheça o que é nosso e assim ele vive honestamente. Então honestidade é a tônica do direito. E se o juiz é aquele que aplica o direito, em última instância, ele tem que ser o mais honesto dentre os honestos. Então ele tem que ser uma remuneração para que a corrupção não lhe tente. Porque num país em que o juiz é valorizado, não tem corrupção. Num país em que juízes são honestos e valorizados, não tem político corrupto e na ativa. Num país em que o juiz é honesto e valorizado, não tem estelionatário tomando dinheiro do povo. O juiz, ele é a figura do conforto dentro do Estado de Direito. Então, eu não discordo do Barroso quanto a isso de fato. Para mim, o juiz é a figura mais importante, ele é, de fato, quem segura a balança da harmonia social numa democracia. Mas os nossos ministros do STF merecem isso? E volto agora à notícia do homem comum, que não vale nada em morte e valeu muito menos em vida. E esse homem comum se materializa no Clezão, que morreu na Papuda. E eu me ofereci, me prontifiquei a advogar em razão deste verdadeiro crime que foi cometido contra o Clezão, a viúva do Clezão e as duas filhas, que tiveram as suas vidas destroçadas em todos os sentidos, moral e materialmente. Considerando-as, claro, seres humanos. Coisa que os ministros do STF, nenhum deles, nenhum dos 11 considera. Nenhum dos 11. O Clezão, ele tinha uma loja em Brasília e no final do expediente ele passou para ver o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes. Ele foi preso em flagrante, mesmo sem ter feito nada. E o processo mostrou que não tinha nada no celular dele, e o processo mostrou que ele não danificou absolutamente nada. E foi preso em flagrante por uma figura que não existe no nosso direito penal, que é o crime multitudinário. E nossa Constituição, que tem, mas acabou, ao que parece, diz que ninguém pode ser apenado por algo que não seja considerado crime, não existe crime multitudinário.
Mas mesmo preso em flagrante, imaginando que existisse crime multitudinário, ele deveria ter direito à audiência de custódia, que é aquela que ocorre 24 horas após o recolhimento em flagrante. Porque se ela não acontece dentro de 24 horas, o preso tem que ser solto. Mas ele não foi, como tantos outros brasileiros, quase 2.000 brasileiros. E algum tempo depois fizeram um simulacro, uma falsa audiência de custódia, sem valor jurídico nenhum, e decretaram-lhe a prisão preventiva. Vamos imaginar que fosse o caso de prisão preventiva. Para que ela exista, tem que ter 2 critérios: o perigo da liberdade do réu, do investigado, e a materialidade de que ele tenha cometido o crime. Contra o Clezão não existia nem o perigo da sua liberdade, nem a materialidade de cometer crime. Mas vamos imaginar que existissem. A nossa lei, que tem, mas acabou, ela veda alguns casos da prisão preventiva e ela obriga o juiz a dar a liberdade provisória, a uma medida cautelar alternativa, como no caso de doenças pré-existentes, e o Clezão tinha doenças pré-existentes comprovadas à época da sua prisão em flagrante. E com a médica do SUS, dizendo que cada dia na cadeia era um dia a menos de vida e ele podia morrer a qualquer momento. Então, aniquilado a questão do flagrante em crime multilateral, o aniquilamento da audiência de custódia, o aniquilamento do requisito para a prisão preventiva, aniquilada a vedação, porque o Clezão não poderia ter ido para Papuda, mas vamos imaginar que lá ele estivesse. Em razão do seu estado de saúde, ele tem o direito ao relaxamento da prisão preventiva e seria passível, então, de ser aplicada contra ele uma liberdade provisória. Em casa, uma tornozeleira, sei lá, mas que ele pudesse fazer seu tratamento. Fora isso, todo preso preventivo tem o direito, que tem no Brasil, mas acabou, de ter revista a sua prisão preventiva de 90 em 90 dias. O advogado, a cada 90 dias, pede que o juiz reveja e diga se os motivos pelos quais ele está preso preventivo ainda subsistem. Porque se não subsistirem, ou se troca, dá uma liberdade provisória, ou deixa ele responder o processo em liberdade. Bom, nunca existiu motivo nenhum para o Clezão estar preso. Muito pelo contrário, existia até uma proibição legal. Mas os advogados de 90 em 90 dias faziam esse pedido, trazendo sempre o atestado do médico reconhecendo que cada dia de cadeia era um dia de vida a menos. Até o momento em que o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, reconheceu que não existiam motivos para que o Clezão ainda estivesse preso. 90 dias sem poder estar preso. No 90º veio o pedido de revisão. O ministro Alexandre de Moraes ignorou 90, 180, 270. Quando o Ministério Público fez o parecer, ele ignorou por mais 100 dias. E o Clezão ficou 300 dias preso. Só não ficou mais porque ele morreu na Papuda. Mas existe um detalhe. A lei de abuso de autoridade, que no Brasil só serve para condenar policial, ela diz que o juiz, seja ele de primeira instância, desembargador na segunda, ministro do STJ, ministro do TST ou ministro do STF, comete crime de abuso de autoridade quando não relaxa a prisão, sendo o caso de relaxar, quando não analisa o pedido de relaxamento da prisão, quando o caso, dentro de prazo razoável. Essa é a expressão que a lei usa, dentro de prazo razoável. Então ele comete crime e pode ser preso. Quando o Clezão morreu, e eu conversei com a viúva e com as filhas, nós fizemos uma representação à Procuradoria-Geral da República, porque o ministro Alexandre de Moraes, que cometeu o crime de abuso de autoridade, eu não vou dizer suposto, porque ele cometeu, e vocês vão entender por quê. Ele tem o foro privilegiado, só pode ser julgado pelos seus amigos do STF, e quem tem que fazer a representação, porque é um crime de ação penal pública, é a PGR. Fiz a representação da PGR, a PGR não fez nada. E diante da inércia, a lei brasileira, que tem, mas acabou, ela garante à vítima ou àqueles que sobreviveram
e são legitimados a representar a memória da vítima, a ação penal privada subsidiária da pública. Dentre tantos crimes, porque se nós formos considerar que o ministro Gilmar Mendes, Lewandowski, o Barroso, o próprio Toffoli disseram que uma prisão preventiva sem os requisitos legais são tortura, e os ricos estão sendo colocados na rua e de volta às suas atividades, talvez porque são ricos, porque não vejo outro motivo, ou eles acham que a prisão preventiva ilegal ao pobre é um hotel de luxo. Será que eles nos veem então como essa ralé, essa gente, esses porcos? E no caso do Clezão é pior, porque seria tortura agravada pelo fato do torturador ser servidor público e qualificada pelo resultado morte. Isso também foi na representação, isso também entrou na ação penal privada. Mas o ministro Toffoli, e foi sorteado a ele ser relator, sorteado naquele sistema eletrônico que o Barroso proibiu que o UOL e uma assessoria fizessem auditoria, Toffoli, ele simplesmente denegou o pedido de justiça da viúva e das filhas do Clezão. E denegou, dizendo que a peça ela era um panfleto político, denegou a ação dizendo que não havia provas, que eu só tinha constado o calendário na minha ação. Pois bem, eu entrei com um recurso de agravo regimental em nome da viúva e das filhas, e nesse recurso falei, vamos focar só no abuso de autoridade. O crime é não analisar em prazo razoável. Para se ver prazo razoável, a única prova possível é o calendário. Ou o senhor quer um mapa astral. Esse é o problema de se ter no STF um sujeito sem a mínima condição de ser juiz, que levou pau em provas, que não tem nenhum notável saber jurídico, se é que tem saber jurídico. E nesse recurso, como é que foi julgado? Ele copiou e colou a decisão denegatória, quando a lei proíbe. A lei que tem, mas acabou, proíbe que a resposta ao recurso de agravo seja uma cópia da sentença recorrida. Por fim, entrei com o recurso de embargos de declaração, porque ele não supriu a grande omissão do caso Clezão. Que grande omissão é essa? A pergunta que eu fiz no processo. O que é prazo razoável? 300 dias é o prazo razoável de que a lei fala? Se o juiz ele tem a obrigação de analisar, de rever de 90 em 90 dias, a pedido do advogado do réu, a prisão preventiva, ou, se é um caso de doença, ele tem que ver o relaxamento em prazo razoável, me responda, STF. 300 dias é um prazo razoável? Se você descobre sintomas de um possível câncer na sua mãe, você diz para ela, vamos esperar 300 dias, meu amor, minha vida. Não. 300 dias não é prazo razoável nem para o mais débil dos imbecis da face da terra. Todavia, senhores, na semana passada, o Toffoli fez o relatório desses embargos e disse basicamente que eles não têm que cumprir prazo. Não respondeu o que é prazo razoável. Não respondeu. E ao não responder, colocou os 11 juízes do STF acima da lei, acima da Constituição. O que é prova da ditadura brasileira? E os 10 ministros do STF, exceto Alexandre de Moraes, que foi impedido porque era parte, coisa que se nega a se dar como impedido nos outros casos em que seria vítima, como o Clezão foi vítima dele, cito, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Nunes Marques, André Mendonça,
Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes não votou e talvez nem tenha precisado, Luiz Roberto Barroso, que é presidente, porque não deu empate. O presidente não precisou votar. Todos eles registraram que estão acima da lei e que a vida do brasileiro comum, a vida do Clezão não vale nada. E você me pergunta, e agora, Pavinato? Eu lhes pergunto, e agora? A lei não vale mais nada. Porque depois dessa resposta unânime aos embargos de declaração, pelo menos neste Estado ditatorial não haverá justiça para a família dele. Restará a justiça divina ou a justiça internacional, ainda não sabemos. Mas se você quer prova mais viva de que a nossa democracia está morta, procure pelo cadáver do Clezão. Eu volto já.